Olá pessoas apaixonadas por movimentar-se, sejam bem-vindos ao canal Movimento é Vida, no qual vocês ficam por dentro das informações que permeiam esse mundo da educação física. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não deixe de garantir tua inscrição e deixar o like no vídeo para apoiar nosso trabalho. Desde já agradecemos sua contribuição. E nesse vídeo será apresentado informações concernentes à tecnologia dentro da educação física, como estas podem andar juntas e contribuir para o desenvolvimento dos alunos. Os dados aqui expostos são baseados no artigo Incorporando Videogames em Educação Física, das autoras Elizabeth Reis e Lauren Silberno. Link do artigo estará na descrição abaixo. Aproveitem ao máximo o conteúdo. Entre sua popularidade e sua entrega eficiente de informações, os videogames podem ajudar a melhorar a motivação, a compreensão e o desempenho dos alunos nos esportes. A crescente prevalência de jogos de videogame entre os jovens, particularmente homens, é muitas vezes considerado um fator que contribui para o aumento da obesidade e a diminuição dos níveis de atividade física entre os jovens. Esta popular crença foi contrariada por estudos, que não encontraram nenhuma relação entre jogar videogame e obesidade ou inatividade física, ou entre aptidão física e tempo de uso da internet. No entanto, a associação não comprovada entre jogos de videogame e inatividade física, bem como os estereótipos persistentes dos videogames como formas de entretenimento predominantemente racionais e violentas, impediu a maioria dos professores de educação física, assim como o público em geral, de ver o potencial das tecnologias de videogames como ferramentas de ensino. Notavelmente, os videogames mais populares não são jogos de guerra ou jogos de luta, mas jogos de esportes. Dos 20 videogames mais vendidos em 2006, 9 eram relacionados a esportes. Tais jogos esportivos são tipicamente tão realistas e complexos que atletas de nível universitário e profissionais usam como parte de seu treinamento contínuo fora do campo. Além disso, praticar esportes em videogames parecem estar associados à participação em atividades atléticas da vida real. O artigo mostra como os videogames são um recurso inexplorado para melhorar a motivação e capacidade dos jovens para participar de uma ampla gama de esportes e outras atividades baseadas em movimento. Muitos educadores já reconheceram que a tecnologia pode ser um meio importante de apoiar a aprendizagem geral nas escolas, e particularmente na educação física. Várias formas de tecnologia têm sido preconizadas como ferramentas para a educação física, como videoclipes digitais para a criação de situações de prática de jogo, e para habilidades mentais de treinamento, ou a internet para atividades como webcasts para coletar informações sobre conceitos de fitness ou outro material relevante. Os videogames comerciais envolvendo atividade física real foi adotado com grande sucesso em alguns ambientes. Este artigo enfoca o uso de videogames comerciais que oferecem recursos sofisticados e simulações envolventes de esportes coletivos populares, como basquete e futebol, e atividades impares ou individuais, como tênis e skate. O artigo descreverá como tais jogos oferecem simulações de experiências que podem aumentar a motivação dos alunos, confiança, compreensão e desempenho em atividades atléticas. Videogames e aprendizado. O uso de videogames para fins educacionais sérios vem chamando a atenção de um número crescente de educadores e teóricos educacionais. Enquanto os jogos já estão sendo desenvolvidos especificamente para educação e treinamento, educadores também estão adotando o Commercial Off-the-Shelf, COTS, jogos para ensinar assuntos que vão de história até idiomas. Jogos COTS bem projetados oferecem uma série de vantagens para o aprendizado. Suporte empírico para a eficácia dos videogames como ferramentas instrucionais ainda é bastante escassa. A falta de apoio à pesquisa se deve em parte à relativa novidade da tecnologia, bem como à rápida evolução desta tecnologia ao longo da última década. Ainda assim, há um número pequeno, mas crescente, de estudos empíricos que fornecem evidências de vários resultados. Pesquisas indicam que os videogames podem ser usados para melhorar as habilidades espaciais, habilidades motoras, estruturas de conhecimento e transferência, atenção seletiva visual e habilidades de resolução de problemas. Gamers habilidosos mostram muitos atributos de comportamentos especialistas, como automonitoramento e reconhecimento de problemas. Outra fonte de apoio ao valor educativo dos videogames são os militares, que usam simulações de treinamento baseadas em computador há décadas. Por exemplo, a Marinha realizou uma extensa pesquisa sobre o valor de treinamento do Flight Simulator, um jogo comercial. Ela descobriu que 54% a mais dos formandos que usaram a simulação alcançaram pontuações de voo acima da média, em comparação aos formandos que não o utilizaram.
Não há estudos empíricos sobre os resultados de jogos de videogame especificamente na educação física. O presente artigo descreve os benefícios potenciais mais pertinentes dos videogames para apoiar a educação física, fazendo analogias com o uso de outras mídias, e baseando-se nos conceitos teóricos e afirmações feitas por outros estudiosos e educadores. A teoria cognitiva atual apoia a noção de que a mente funciona armazenando registros de experiências reais e construindo conexões intrincadas entre elas. Desta perspectiva, a compreensão humana consiste em como as pessoas imaginam ou simulam uma experiência, a fim de prepará-las para ações que precisam tomar para realizar seus objetivos. Essa noção de compreensão está implícita no uso do treinamento de habilidades mentais no atletismo, em que atletas criam imagens mentais de desempenho bem-sucedido. Ao envolver os jogadores em ações direcionadas a objetivos dentro de ambientes virtuais atraentes, os videogames podem ajudar os jogadores a desenvolver esses modelos mentais, ou simulações de experiências, em um sentido mais concreto e corporificado do que apenas através de imagens mentais. Os videogames permitem aos jogadores experimentar consequências imediatas e muitas vezes imprevisíveis de suas ações, retratam uma gama diversificada de situações potenciais. Logo, os jogadores podem desenvolver um conjunto muito mais amplo de modelos mentais, permitindo-lhes as melhores decisões durante as atividades físicas reais. Táticas e as estratégias de aprendizagem. Embora a principal ideia seja de como os videogames podem desenvolver uma compreensão do desempenho físico, os videogames podem serem usados também para ajudar os alunos a adquirir um conhecimento mais específico de estratégias e táticas em esportes e outras atividades físicas. Esta talvez seja a razão mais comum de atletas profissionais usar o videogame para melhorar seu domínio de novas estratégias, e tornar-se mais consciente e responsivo às estratégias que podem ser usadas por seus concorrentes. Os videoclipes já são utilizados por treinadores e instrutores de educação física, como ferramentas para analisar o desempenho atlético. Os videogames oferecem vantagem de vincular mais estreitamente a observação e a análise. Um clipe pode ser observado e praticado imediatamente no jogo, ou um jogo pode ser gravado e então observado e praticado mais uma vez. Os videogames esportivos fornecem sequências virtuais sofisticadas nas quais os alunos podem adquirir conhecimento apropriado. Por exemplo, os jogos de golfe, que fornecem vistas panorâmicas juntamente com trajetórias para explicar a melhor abordagem para o buraco, ou o alinhamento mais adequado a partir de uma série de alinhamentos visuais opcionais entre o taco, a bola e o buraco. Adquirindo a linguagem dos esportes e outras atividades físicas. Um aspecto importante do desenvolvimento de proficiência em um esporte ou outra atividade física é aprender sua língua, ou seja, aprender a terminologia-chave como meio de entender a atividade e comunicar essa compreensão aos outros. Videogames normalmente fornecem aprendizado de idioma situado, integrando terminologia ao jogo. Por exemplo, os nomes de movimentos específicos podem aparecer na tela enquanto é executada. A terminologia pode ser reforçada oralmente, bem como por escrito. Tutoriais e manuais de jogos muitas vezes fornecem definições e exemplos de linguagem de movimento. Além disso, os jogos normalmente mergulham os jogadores em simulações sociais, mundos associados aos esportes, e os jogadores são frequentemente expostos a conversas e comentários de jogadores virtuais, que falam a linguagem dessa cultura esportiva específica. Práticas em um ambiente psicológico e fisicamente seguro. Os videogames, quando feitos de forma independente, oferecem menos riscos para sua autoestima e segurança física. Imitar um jogador melhor é a chave para aprender novas habilidades atléticas, e os jogos oferecem amplas oportunidades para alunos observarem jogadores virtuais executando habilidades com sucesso, que pode ser novas para eles. Os alunos menos adeptos podem se familiarizar com vários movimentos que não eram engajados na atividade real. Jogadores experientes podem se beneficiar das oportunidades de observar e ensaiar novas habilidades em um ambiente de baixa ameaça. Os alunos também podem aprender sobre os papéis da equipe por conta própria, antes de praticar esses papéis com seus pares. Reduzindo as consequências negativas de fracasso, os videogames podem melhorar a autoimagem dos alunos atletas e aumentar a probabilidade deles experimentarem novos movimentos no campo atlético real. Instrução diferenciada. Shelley Paul Smith, 2005, defende de forma persuasiva uma visão ampla da instrução diferenciada na educação física, nas áreas motora, cognitiva, social e domínios afetivos de habilidade e conhecimento.
A oferta de videogames tem potencial considerável para adaptar o nível de instrução para níveis individuais ou de grupo de proficiência nesses domínios. Muitos jogos podem ser jogados em vários níveis de dificuldade, os alunos podem praticar repetidamente até atingirem o domínio. Mesmo os esportes coletivos podem ser praticados por indivíduos por conta própria, conforme seu nível de desempenho. Os videogames podem ser efetivamente usados para uma ou mais estações de aprendizagem, que permitem aos alunos praticar diferentes conjuntos de habilidades em pequenos grupos. Motivação aprimorada. O potencial dos videogames para motivar o envolvimento no aprendizado prolongado e difícil é amplamente elogiado. Os jogadores podem se imaginar como um ícone do seu esporte favorito, um motivador significativo, visto que, de acordo com um estudo, 63% das crianças de 11 a 12 anos sonham em ser uma estrela do esporte. Os jogadores também podem criar sua própria identidade como atleta. Por exemplo, Madden e NCAA Futebol permitem que os jogadores criem seus próprios jogadores virtuais projetando forma e habilidades, e escrever seu próprio nome na camisa. Outros permitem aos jogadores a opção de inserir sua própria foto ao rosto do jogador virtual. Além disso, os alunos podem ser motivados por ter um atleta profissional virtual como instrutor, como no tutorial Tiger Woods Golf, onde Tiger ensina aos jogadores tiros especiais. O sucesso em um esporte virtual pode motivar os alunos, que de outra forma seriam relutantes em experimentar uma nova atividade física por conta própria. Evidências sugerem que algumas crianças que jogam jogos esportivos, como basquete ou tênis, tornam-se mais motivados para participar de tais esportes. Além disso, muitos jovens que já têm associações positivas com videogames, são motivados simplesmente pela oportunidade de brincar, em vez do que aprender. Colaboração e trabalho em equipe. Vários tipos de interação sociais são obviamente cruciais na educação física, não apenas para o desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe, mas também para a criação de entendimentos compartilhados de boas práticas. Enquanto muitos adultos ainda mantêm uma imagem de videogame como uma atividade solitária, para os jovens, esse tipo de jogo é mais frequentemente uma atividade comunitária. Os jogos geralmente são projetados para incentivar o jogo competitivo, seja presencial ou online. Os jovens muitas vezes assistem outros jogando, alternam e envolvem-se em conversas contínuas sobre o jogo. Conectados a grupos de afinidade e associados a vários jogos, eles compartilham informações e estratégias em prol do êxito conjunto. Esses grupos normalmente interagem por meio de sites de fãs e internet, e podem ser aproveitados como recursos adicionais para aprendizagem e colaboração. Proficiência tecnológica. Os videogames podem ser usados para melhorar a proficiência dos alunos no uso da tecnologia para apoiar a atividade física. Isso ajudaria os alunos a conhecer dois dos padrões estabelecidos pela Sociedade Internacional de Tecnologia em Educação, o padrão 3, capacidade de usar tecnologia como ferramenta de produtividade, e o padrão 6, capacidade de usar tecnologia como ferramenta na resolução de problemas e tomada de decisão. Além disso, os jogos podem ser o ponto de partida para o uso dos alunos na web, para localizar informações de sites de fãs, postar conselhos e estratégias, e discutir questões com uma ampla rede de outros jogadores. Os alunos podem aprender sobre o uso de ferramentas de design em jogos que oferecem opções de criação do usuário, como no Tony Hawk's. Tutoriais e instruções no jogo. Muitos jogos oferecem tutoriais ou instruções incorporadas para introduzir novas habilidades e armar a experiência de novos jogadores. Esses tutoriais são muitas vezes bastante sofisticados. Por exemplo, o World Soccer Wine Eleven 8 International tem 4 opções de treinamento: iniciante, gratuito, situação e treinamento de desafio. O treinamento para iniciantes ensina novos jogadores como realizar todos os movimentos básicos, e explica o esporte em si, os papéis dos diferentes jogadores em campo, e até mesmo a regra de impedimento através de uma série de textos, diagramas e demonstrações. O treinamento gratuito permite que os jogadores assumam o controle de uma equipe em um campo, onde o único adversário é um goleiro. O treinamento de situação ensina aos jogadores a usar alguns dos controles mais avançados, para torná-los mais eficazes em drible, passe, chute, ataque e defesa. O treinamento de desafio é uma série de testes cada vez mais difíceis que testam as habilidades dos jogadores em 8 disciplinas diferentes: ataque, defesa, drible, passe curto, passe manual, tiro livre e passe longo, tiro livre e posse de bola. Um outro exemplo: o jogo de basquete de rua, NBA Street Volume 2,
tem um modo de jogo chamado Street School. Dentro do Street School, um treinador orienta os jogadores através de 36 aulas práticas divididas em 3 categorias: ataque, defesa e avançado. Manuais e guias. A maioria dos jogos vem com breves guias escritos que incluem informações básicas, como usar o controlador de jogo. Informações muito mais extensas geralmente está disponível online, em formatos que variam de guias criados por jogadores, perguntas frequentes, fóruns de discussão e orientações para manuais mais oficiais. Esses sites também podem ser usados para ajudar os alunos a obter informações sobre a história de um esporte e seus jogadores de destaque e eventos. Muitos jogos têm essas informações incorporadas no jogo. Por exemplo, uma série de jogos baseados nas Olimpíadas permitem que os jogadores experimentem eventos olímpicos como tiro com arco, levantamento de peso, hipismo, pista e campo, natação e tiro. Eles podem ajudar os alunos a se familiarizarem com vários eventos, incluindo recordes mundiais e tempos em cenários olímpicos reais. Tais jogos geralmente oferecem as opções de jogar com um único jogador que controla um único atleta virtual, vários jogadores controlam um único atleta virtual, um único jogador controla uma equipe virtual, e vários jogadores cada um controla uma equipe virtual. Cada opção oferece diferentes oportunidades de aprendizado. O primeiro modo permite aos alunos se familiarizarem com o esporte ou posição em uma equipe sem a participação de outros alunos ou até mesmo um professor. O segundo modo pode ser usado para ajudar os alunos a aprender a colaborar uns com os outros ou mesmo com um parceiro virtual. No terceiro modo, um aluno pode assumir o papel de treinador, escolher a estratégia geral da equipe e monitorar as ações de todos os membros da equipe. Na NBA Street, os jogadores não só precisam ver toda a quadra e tomar decisões de jogo, eles devem controlar todos os 5 membros da equipe no ataque e na defesa simultaneamente. Ao jogar nestes modos, os alunos podem começar a ter uma perspectiva mais ampla sobre como uma equipe funciona, papéis dos jogadores e a importância de uma estratégia de equipe unificada. Os modos de equipe permitem aos alunos para jogar em diferentes posições e experimentar um esporte de várias perspectivas, levando a uma melhor compreensão de esportes coletivos como sistemas interconectados. Parâmetros de jogo personalizáveis. Além das opções de configuração do jogador, a maioria dos jogos são projetados para acomodar diferentes níveis de habilidade e objetivos do jogador para alterar as restrições de uma configuração específica. Muitos jogos podem ser jogados em diferentes níveis de dificuldade, aumentando a probabilidade de todos os alunos encontrarem um nível desafiador, mas não excessivamente frustrante. Vários jogos oferecem opções de formato de minijogos e temporadas mais estendidas, que pode ser selecionado de acordo com o tempo de jogo disponível na aula ou depois da escola, ou de acordo com os objetivos de uma determinada unidade ou lição. Em alguns casos, os jogos oferecem configurações opcionais para aumentar o realismo do jogo. Por exemplo, NHL Hockey tem uma opção Action View, que simula a sensação de realmente estar no gelo, em oposição a uma visão mais aérea. Muitos jogos oferecem opções de localização, permitindo aos alunos ou professor fazer escolhas sobre o estádio específico, pista, skatepark ou outras condições de jogo. Essas opções podem aumentar a motivação dos alunos oferecendo variedade e incentivando-os a variar estratégias para atender às demandas de contextos diferentes. Ferramentas para feedback e análise do jogo. Os jogos geralmente incluem recursos destinados a oferecer suporte de análise pós-jogo, ou mesmo durante o jogo de movimentos e estratégias. Esses recursos são ferramentas educacionais valiosas porque elas fazem com que os alunos tenham o hábito de pensar criticamente sobre o jogo. Por exemplo, Tiger Woods PGA Tour 2004 oferece uma Mouse Motion Swing, em que o tempo e o ritmo de todo o movimento para trás e para frente do jogador afeta o resultado final. O ponto em que o jogador para o mouse, o comprimento do movimento e a quantidade de lado a lado desvio afetam o resultado também. Tony Hawk's Underground 2 tem opções de controle de foco câmera lenta, que permitem aos jogadores visualizar seus movimentos exibidos em câmera lenta enquanto estão executando-os. Muitos jogos permitem a repetição de segmentos de jogo para análise pós-jogo. Problemas de implementação. O custo dos consoles e softwares de videogame é obviamente uma questão que afeta a sua incorporação na educação física. Felizmente, à medida que sistemas e jogos mais novos são lançados, versões antigas podem ser adquiridas por preços consideravelmente reduzidos. Embora um novo software de jogo não seja tão barato,
jogos usados ou mais antigos podem ser adquiridos por um preço mais acessível. Uma televisão básica e uma estação de jogos também são necessários. Os jogos de videogame podem ser incorporados com sucesso, mesmo com apenas algumas estações de jogo. Uma abordagem é usar um arranjo de estações de aprendizado. Nesse modelo, os alunos fazem rodízio entre diferentes estações, individualmente ou em pequenos grupos. Os videogames podem ser usados para uma ou mais estações, intercaladas com estações que requerem desempenho físico real. Vários jogos esportivos com opções multijogador permitem até 4 alunos jogarem ao mesmo tempo, com a adição de alguns controladores de jogos. Muitos jogos têm tutoriais ou práticas que devem ser concluídos em curtos períodos de tempo, e são típicos para rotações e estações de aprendizado. Alguns educadores físicos podem achar que o uso de videogames diminuirá o tempo de envolvimento dos alunos na atividade física real. No entanto, o uso de tais jogos pode realmente permitir que o tempo de aula seja usado de forma mais eficiente, bem como incentivar os jovens a conhecer melhor atividades físicas como os esportes, tornando-os confiantes e entusiasmados para engajar-se em tais atividades por conta própria. Os videogames podem ser usados para reduzir o tempo de espera dos alunos para participar em determinadas atividades na qual não estão engajados, proporcionando-lhes uma atividade motivadora que não exige orientação contínua do professor. Por exemplo, professores podem trabalhar com parte da classe em habilidades físicas enquanto outros são agrupados em torno de estações de jogos com atribuições específicas, como praticar ou observar estratégias particulares. Os videogames podem ser usados de maneira semelhante durante os programas extracurriculares, para a prática de esportes em equipe e para instrução suplementar durante as horas de almoço ou intervalos de estudo, dando aos alunos metas relevantes para dominarem seu próprio tempo. Os alunos também podem pesquisar várias estratégias ou ferramentas de jogo na internet durante o horário pós-escola. As abordagens de implementação que descrevemos são mais adequadas para alunos do ensino fundamental e médio, que são mais capazes de trabalhar de forma independente ou em pequenos grupos. No entanto, existem jogos esportivos apropriados para a idade para quase todas as séries. Muitos alunos terão experiência prévia com jogos. Quem não tem essa experiência vai precisar de uma introdução ao sistema de controle. Bons jogos para iniciantes e jogadores mais jovens, 5 a 11 anos, são os Mario Series, como Mario Tennis End Soccer e Hot Shots Golf. Esses jogos são animados e ensinam os movimentos fundamentais. Nas séries mais baixas, os jogos podem ser usados para melhorar o raciocínio espacial básico, o tempo de reação e habilidades de atenção visual, bem como introduzir conceitos básicos associados a vários esportes. Para os alunos mais novos, os professores podem introduzir jogos demonstrando segmentos curtos de jogo para toda a classe, envolvendo-os com perguntas sobre o que eles estão observando e sugerindo movimentos. Em qualquer nível, os jogos devem ser combinados com questionamentos, discussões e outras atividades reflexivas do professor para promover aprendizado do aluno. Conclusão: se os educadores aceitarem o argumento de que os jogos têm potencial para melhorar o jogo físico, então eles devem estar dispostos a explorar esse potencial e experimentar novas estratégias para incorporá-los em suas academias e salas de aula. As crianças são mais propensas a serem inativas e com excesso de peso agora, como nunca visto antes. Então, se não são motivados pela tradição dos métodos de ensino de esportes e educação física, então concebivelmente é hora de encontrar maneiras de empregar um meio que muitos jovens conhecem e já gostam. Os videogames, quando introduzidos nas salas de aulas tradicionais, foram recebidos com entusiasmo pelos alunos que de outra forma não seriam entusiasmados com o currículo padrão. Da mesma forma, os videogames podem atrair jovens que normalmente não são interessados em aulas de ginástica e oferecer uma transição alternativa em esportes e atividades físicas. Todos os alunos podem se beneficiar das qualidades únicas que esses jogos incorporam: adaptabilidade, individualização, colaboração, experimentação e assumir papéis como profissionais. Os videogames são uma adição estimulante e valiosa a seus esforços instrucionais. Chegamos ao fim do vídeo. Espero ter levado você, docente ou não, a refletir e ponderar quanto ao uso das tecnologias na educação de crianças e jovens. Todos nós sabemos que deve haver um equilíbrio no fator quantidade no uso dessas ferramentas, e isso pode ser levado para a sala como tema para discussão juntamente com as turmas. Não deixe de dar o like no vídeo para nos motivar a trazer mais artigos como esse, que clareiam nossa forma de pensar e nos faz mais críticos. E mais uma vez, peço tua inscrição no canal,
e até o próximo vídeo.